E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao AceleraCast, episódio 35, hoje com um amigo, um cliente, um aventureiro. Estamos aqui com o Ricardo Chaves, ele que é o pai da Camila, do Gustavo e do Guilherme, head de vendas, divisão da ProFoods, Martin Brauer. Olha, anote o seguinte, este cara aqui, com certeza absoluta, já entregou um produto numa loja que eu não tenho a menor dúvida que você já pegou na mão um produto que ele foi o responsável por entregar. A gente vai entender isso já já. Ele que é um psicanalista em formação, um cara apaixonado por entender da mente humana e vai contar pra gente aqui a grande experiência que ele vai passar, uma grande jornada e que tá super conectada com uma que aqui a Aceleração de Vendas, eu, Marcelão e todo o time, estamos colocando para esse fim de ano, essa reta aqui. Não à toa, o Ricardo fez parte de um encontro nosso, um evento interno do time e fez uma belíssima de uma palestra. Então, senhoras e senhores, aguardem. Em breve teremos um grande palestrante aqui no mercado. Ó, a fila vai ficar grande, hein? Já deixem anotado. Comigo, Marcelão. Salve. Muito bom. Ricardo, muito obrigado por ter topado o convite e dividir esses ensinamentos, as lições que você traz aqui com a gente. Obrigado por topar o convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe, obrigado, Marcelo. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês na Aceleração. E a gente já fez alguns trabalhos juntos. É um privilégio poder estar aqui com vocês como convidado, falando um pouquinho aí da minha história e daquilo que eu vivo e daquilo que eu faço. Fica à vontade para perguntar o que você quiser. Vamos embora. Marcelão, a gente estava conversando aqui na arquibancada antes e aí o Ricardo falou assim... E a gente vai falar do quê, hein? Qual que é o tema? Eu falei, cara, você é um cara... Como é que eu usei? Eu vi um poliassunto? Um poliassunto, porque qualquer fio que puxar do Chaves vai vir história. E aí, então, como temos aqui 3 corredores na mesa, acho que nada mais justo do que a gente trazer... Assunto que a gente quase não gosta, né? Trazer os paralelos possíveis do... Eu vou falar do Endurance de modo geral e vamos entender o que é esse tal do Endurance. Não só para ficar no esporte, porque pode ser que tenha gente ouvindo a gente e fala assim, eu não tô nem um pouco afim de sair para correr 5, 10, 21, 42, ou escalar o que a gente vai saber já já que o Ricardo vai escalar. Mas para a gente trazer um pouco dessa visão, como é que o mundo corporativo pode se beneficiar das lições que o esporte ou que o Endurance trazem para a gente. Você, um meio maratonista, estou aqui diante de 2 meio maratonistas. Marcelo também né? Também. Marcelo, você já está na maratona, né? Já estou na maratona. Minha missão é levar vocês dois para fazer os 42, hein? Me ajudem. Coloquem nos comentários aí, hashtag Marcelão42, hashtag Ricardão42, para a gente poder colocar esses caras na maratona. E aí, explica para a gente, com as suas palavras, como é que você aplica o Endurance. E, obviamente, conta do seu grande desafio que você está treinando para fazer. Agora que não é nenhuma tarefa fácil, ou vou ali na praia e já volto. Conta um pouquinho aí. Olha, eu acho que quando a gente fala em Endurance, né, quando a gente fala em preparo, em você realmente unir, né, o esporte na sua vida, ou mesmo dentro do trabalho, quando você faz um planejamento onde você tem começo, meio e fim, né? Pensando no esporte, como é que eu faço com que aquela atividade minha perpetue e fique comigo, né? No meu dia a dia, e eu tenha vontade, sem atacar a minha fisiologia, sem atacar o meu organismo, né? De forma saudável, que eu consiga realmente desempenhar. Então, fazer uma corrida de 5, uma corrida de 7, de 10, de 15, de 21 quilômetros, 42, como você faz. E não só isso, né? As trilhas, esses esportes de aventura, onde você tem que ter objetivo. E como é que eu vou chegar lá? Né? Não dá para fazer tudo no primeiro passo, né? Como a gente estava falando ali. Exatamente. No bastidor, ou no segundo passo, né? É um passo de cada vez, é um momento de cada vez. Trazendo isso para dentro da companhia, trazendo isso para o universo do trabalho, é assim que funciona também, né? Em vendas, principalmente, você não consegue fazer a colheita se você não tiver todo o processo de plantio, e o processo de aguar, o processo de cuidar daquele canteiro, tal, para você chegar lá na colheita e realmente atender o teu cliente e fazer
a coisa acontecer e fazer a coisa acontecer. Eu faço sempre muito projeto. Eu principalmente no esporte, assim, uma das coisas que eu boto o objetivo e trabalho ele em metas de curto, médio e longo prazo, para que eu possa chegar lá, né? Então, por exemplo, eu nunca tinha corrido. Eu ia fazer essa pergunta. Você não começou a correr de jovem? Nada. Eu comecei a correr com 48 anos, né? Em 2014 para 2015, para você ter uma ideia. E eu estava muito pesado naquela época. Eu precisava dar um jeito naquilo. Eu ia passar dos 3 dígitos. Um belo dia você acordou, se incomodou? Como é que foi esse processo? E olha que coisa interessante. Eu fui fazer um curso fora. E numa das fotos que nós tiramos, quando chegou no Brasil, eu olhei, a minha barriga dobrava, né? E aquilo me chamou a atenção. Falei, pô, não é possível que eu tô assim, né? Eu ia passar mesmo dos 3 dígitos. E olha que coisa interessante. Eu uni a metodologia que eu tenho em vendas para o regime. Naquele momento eu não procurei nutricionista, não procurei nada. Falei, por que eu posso fazer para transformar o meu corpo, para transformar as metas de vendas, tal. O que eu posso pegar disso para tirar peso, né? Quem estiver assistindo aí, por favor, papel e caneta, porque é 2 em 1, né? Venda mais e tenha mais saúde. E tenha mais saúde, então, tome nota. Venda mais e tenha mais saúde. E aí eu fiz todo um projeto, eu imaginei quantos quilos eu queria perder, então isso ficou como objetivo, quanto tempo eu queria perder, então eu botei o tempo aí na jogada, e o que eu precisava fazer em termos de metas de curto, médio e longo prazo. E aí eu fui, né? Então, o que eu podia fazer de curto prazo? Fechar a boca, comer menos, mudar o meu hábito alimentar. Isso era uma meta de curto prazo que eu podia fazer na hora. Então eu já comecei a fazer. O que mais eu podia fazer de curto prazo que não ia me dar um grande impacto, já que eu não estava acostumado a correr? Caminhar. Então eu vou começar a caminhar. Sua primeira virada de chave não foi necessariamente vou sair para correr. Foi, putz, essa foto me incomodou. Não, foi me planejar. Mas o que deu o estalo assim? Foi olhar para a foto e aí você falou, vou correr ou vou emagrecer? Ou os dois juntos? Qual o sentimento na hora que você olhou para a foto? O sentimento foi que eu ia para um desfiladeiro, né? Que aos 48 anos, se eu continuasse do jeito que eu estava, eu era propenso a um infarto, eu era propenso a ter problemas de saúde, né? Eu estou com 55 anos, eu não tomo nenhum remédio hoje para nada. Esse foi, eu acho que foi o start, saúde mesmo, saudabilidade, né? De você querer tá assim. E aí eu fiz esse planejamento, desenhei primeiro na minha cabeça e depois no papel, essa questão do objetivo, tempo, metas de curto, médio, e fiz até uns vídeos aí no YouTube da época. E o projeto era o projeto... Olha só, o projeto tinha um nome interessante, o Felipe. Chamava Projeto Tiozão Sarado 2016. O Alvinho vai colocar o link em algum lugar aí para o pessoal poder prestigiar. Mas o tiozão aí era de um cara de 50 anos... buscando uma nova forma de viver, né? E deu super certo. Em 5 meses eu reduzi lá de 97 quilos para 80. Foi uma Ricardo, coisa quando assim... você fala que você planejou, você escreveu? Escrevi. Colocou no papel? Coloquei no papel. Quando a gente coloca no papel, você tem mais chances de alcançar os seus objetivos, né? Você, além de mentalizar, é como se você lapidasse na pedra mesmo, né? Você cria um vínculo, um compromisso, uma coerência com o que está acontecendo ali. Antes da gente... E o prazo que você previu também foi dentro? O prazo eu ultrapassei. Em 4 meses, eu tinha programado nos primeiros 5 meses 2 quilos por mês. Eu queria perder 10 quilos. Eu perdi 11 em 5 meses. 11 para 12. E depois eu já comecei a correr, porque eu já estava mais leve. Eu passei por aquele período de caminhar e correr, caminhar e correr, caminhar e correr, caminhar e correr. Chegou uma hora que eu já estava correndo 5. Aí eu fui aumentando, fui gostando do negócio, correndo 7, 8, 10. A minha corrida de 10 foi mais prazerosa em termos de conquista do que a de 21, para vocês terem uma ideia. Porque era muito difícil eu chegar nos 10, né? Eu não acreditava. Dizem que... Depois dos 21 eu já passei a acreditar. Quem corre 10 pode se considerar um atleta, porque ninguém faz 10 assim, vou sair e vou correr 10. Não vai conseguir. Não quebra antes. Quebra Mas antes de continuar aqui, você falou uma história de colheita, de cuidado. Eu queria levantar uma bola pro Marcelão aqui, que ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala da colha com uma mão e plante com a outra. Isso aí. É isso, né?
Que é um pouco invertido da ordem, mas eu queria. Um pouco invertido da ordem, mas acho que tem muito a ver. O Marcelo fala? Fala, tá no. Quem tem ele no Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp, vai ver que é uma frase do WhatsApp dele. Isso tem uma mensagem muito importante por trás aí, que está ancorado com isso que você falou, de começar a colher um resultado aqui, já olhando, né, a tal da ambidestria. Mas ele é um especialista para falar disso, não? Fala, Marcelo. Legal. Geralmente a frase é plante com uma mão e colha com a outra, né? Mas para a gente que está em curso, a gente já está colhendo alguma coisa que a gente plantou lá atrás. Então, eu coloquei propositalmente ao contrário, colha com uma mão, quer dizer, você já tem que ir colhendo os frutos do que você já plantou e vai plantando coisas novas com a outra, né? Então, a ideia disso é justamente a gente viver nesse ambiente, né, como o Felipe colocou, de ambidestria, né? No mundo dos negócios ou de vendas, né? Quando a gente olha para o vendedor e fala assim, mas eu vou mudar para frente, etc e tal. Mas tem que lembrar que no dia de hoje tem que vender. Então eu tenho que fazer as coisas do meu dia a dia e aí ainda plantar as coisas do futuro, né? Porque é comum o cara falar, não, no futuro eu vou melhorar. Fala, cara, mas e esse mês? Então você tem que fazer o desse mês e ainda né, quando a gente fala de dedicar treinamento, se desenvolver, etc e tal, né? Então eu tenho que entregar o de hoje e treinar para o futuro. Então são as duas coisas perfeito. em conjunto, né? O dia de hoje é o mais importante, né? Eu tenho também uma frase que eu falo, ontem já passou e amanhã não chegou. Eu tenho que fazer hoje, né? O que eu fizer hoje, ele vai colher amanhã, vai colher depois de amanhã, e todo dia eu tenho que fazer isso. E não é fácil, né? Em qualquer segmento da nossa vida, a gente tem que ter essa consciência bastante importante de que se eu não fizer direito hoje, né? Se eu não fizer as coisas hoje, o meu amanhã não vai acontecer nada. E o depois de amanhã não vai acontecer nada. E depois de amanhã não vai acontecer nada. O dia é muito importante. Ele é o tempo mais valioso que eu tenho, né? E eu pratico isso, para vocês terem uma ideia, desde 2020. Não, desculpa, desde 2000, o ano 2000. Quando eu começo a fazer um trabalho de introspecção muito grande, né? E a entender que eu tinha que fazer o meu hoje valer a pena para que o amanhã valesse a pena, né? Eu costumo dizer que o maior malandro é o honesto. Uhum. Né? O maior malandro é o honesto. Onde o honesto chega, puxa uma cadeira para ele sentar, a família aqui é perto, todo mundo quer tirar foto com ele, né? E a vida é assim, é fazer o bem, plantar o bem, fazer as coisas certas, que tudo vem a seu favor, tudo traz e vem a teu favor. É como aquela coisa que falam, né? Joga pro universo, mas joga coisa boa, porque senão vem coisa ruim, né? Mas joga coisa boa. Eu acredito muito nisso, a energia que você põe é a energia que volta. Então tem que tomar cuidado com a energia que você põe. Muito. Porque ela volta. Ela volta. E cuidado. E cuidado com o que você pede para Deus também, né? Quem acredita em Deus e tal, porque ele dá. E aí você pode não conseguir carregar. Exatamente. Né? Você está com a fé, está com uma coisa legal e está bem intencionado, as coisas acontecem. Eu tive equipes, por exemplo, de vendas, e é perceptível isso dentro de uma equipe, né? Você tem pessoas que introjetam bem aquilo que você passa de mensagem. Tem outras que não acreditam tanto. Faz parte. Você consegue dar alguma, se é que é possível, dar alguma característica ou algum motivo para essas pessoas às vezes estarem desconectadas? Sim. É a falta de conhecimento de si mesmo. Eu vou nessa linha também. Eu escrevi um post recentemente que é: seja um bom ser humano. O resto é consequência. Exato. E aí eu coloquei, cara, assim, explodiu. Foi o único que explodiu, mas enfim, explodiu. Até inclusive eu vi uma pessoa lá que começou a me seguir e ela colocou na bio dela a frasezinha. Só que tem gente que, se você for lá no post, você vai ver que tem gente que fala assim, mas não vale a pena, porque eu sou bom e o universo pisa em mim, tipo, umas coisas assim meio revoltadas, né? Aí eu olho para aquilo e falo, putz, não tá conectado. Porque não entendeu a mensagem. Ainda, não está conectado, não conhece talvez ainda o conceito da autorresponsabilidade, ainda acha que o mundo é culpado pelas coisas que acontecem, né? Ainda está colocando muitas vezes a culpa na mãe, a culpa no pai, a culpa no irmão, a culpa no chefe, né? E se olhar é muito importante, né? Por exemplo, eu tinha isso que a gente falou aqui, fazendo uma analogia com o plantio, dependendo do ciclo da venda, né, do produto que você está vendendo, tem produtos que às vezes você demora um ano para fazer o ciclo virar e você começar a ganhar um dinheiro. Quem não acredita nisso não vai. Né? Então você chega pro cara, você vai ter que plantar, arar, fazer, aguar, não sei o quê, jogar a semente e tal, não sei o quê. Daqui um ano você vai estar colhendo, vai pingar aqui.
Se a pessoa não acredita, ela não faz isso. Aqueles que acreditam, meu, é só sucesso. E tem uma Passa coisa, um ano, dá um passa trabalho, dois, né? passa um ano, passa dois. Se ele não é o primeiro, ele é o segundo. Você pode ter 100 vendedores. Tá no ele top entre os 5. cinco, Tá no top 5. Tá no top 5. E você colocou uma coisa, é um pouco do autoconhecimento, né? Porque às vezes o cara não se conhece, não sabe muito a questão da responsabilidade, ele quer colher agora. Então só está disposto, eu acho que, a plantar, né, de médio e longo prazo, o cara que se conhece sabe onde ele quer ir. E aí, às vezes, a questão da desconexão, né? Às vezes o cara, aquela empresa não é para ele, e ele tem que assumir aquilo quanto antes, porque senão ele vai ficar sempre... Né? Eu gosto sempre da frase do Raul Seixas, que ele fala assim, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Né? E aí o cara tá na empresa e fala, o problema é a empresa. Aí muda de empresa, o problema é o chefe. Aí tá na outra empresa, o problema é os colegas. Então eu acho que o cara só tem capacidade de plantar, né, e querer esperar para colher se ele sabe onde ele quer ir. E quem ele é. E quem ele é. E quem ele é. Porque senão sempre vai ser o outro. Sempre vai ser o outro. Vai ser o outro. E eu ainda reforço aqui, eu recentemente passei por um processo desse de tá ali míope, de não conseguir enxergar o que estava acontecendo. E aí, o Marcelão foi um dos caras que me abriu o olho, foi o cara que abriu meus olhos para isso. Tem gente que tá ouvindo a gente agora e fala assim, bobagem, esse negócio aí não serve pra nada. Eu me conheço? Lógico que eu me conheço. Mas tá caindo ali, tá completamente com a visão turva. O ego tá atrapalhando completamente a visão da pessoa ali e ela não busca. Então, puder passar uma mensagem aqui, difícil eu falar com a câmera, mas agora eu vou falar. Se você acha que você se conhece, olha, volte 2 casas e comece de novo, porque a gente nunca se conhece. Você falou de Deus, independente da religião das pessoas, eu vi um post agora que ele fala sobre quando você acha que você entendeu Deus, é que você não entendeu nada. Ainda não entendeu nada, né? Então, é a mesma coisa eu sobre vou pegar a gente. um gancho olhando para a câmera também e dizer o seguinte, tem muita gente que acha que se conhece e tem muito CEO de empresa, grandes diretores aí, que também acham que se conhecem, se dão bem, né, profissionalmente falando. Mas há um narcisismo aí muito característico daquele centrado em si mesmo. A grande sacada é o quanto eu sou feliz em todas as arestas da minha vida, em todos os pontos da minha vida. Eu sou feliz no trabalho, eu sou feliz no esporte, eu sou feliz com a minha família, eu sou feliz cuidando de alguém que está precisando de ajuda. Que tipo de me conhecer é harmonia, esse, famosa né? perfeita harmonia. Porque, o sucesso, ele pode vir para qualquer um, né? O cara que ganhar numa Mega Sena pode ter sucesso, mas ele pode morrer por causa disso. Né? E entender o que é o sucesso, acho que é um ponto importante. Isso é interessante, hein? Isso é assunto. Isso é uma pauta aqui, falei que a resenha é longa aqui, e você ainda não falou o que você vai fazer. Você tem um desafio para fazer, você está treinando para ele. Eu tenho agora um novo desafio aí, que Conta aí o que você vai fazer, o que você está aprontando. Eu queria saber se se tem um nome esse desafio? O nome? Tem um nome? Você colocou igual? Não vai ser o tiozão Saradão? Tiozão Sarado 23? Então, não. o tiozão Sarado 2016. 2016. Era 16. 2016. Esse projeto tem um nome? Esse meu projeto chama Projeto Everest mesmo, Legal. né? Eu acho que eu fui ao longo do tempo. Esse ano, por exemplo, eu faço 40 anos de trabalho. Eu comecei com 16, vou fazer 56 anos. E eu descobri uma parceria muito forte, né, com o esporte e o trabalho. E a minha vida pessoal também, né? E engraçado, eu fui percebendo que além de estudar, de ter que fazer muitas coisas assim, o esporte ele me ajudava a ter vitalidade e força mental também dentro da companhia, para poder enfrentar as pessoas que estavam acima de mim, né? Enfrentar no bom sentido, de corresponder às expectativas deles. E aí você começa a fazer musculação, começa a fazer a corrida, começa a fazer caminhada, começa a fazer trilha e tal. E eu venho há muitos anos com uma ideia fixa. O Everest começou a me fascinar. Eu cheguei até a ter a pretensão de escalar o Everest mesmo, de ir ao cume do Everest. E durante alguns anos isso ficou fomentando dentro de mim, assim, né? De uns 6 anos para cá, de 2015, 16 para cá, eu já comecei a mudar um pouco a forma de pensar nisso. Eu comecei a querer ir ao Everest, mas ao Base Camp, ao acampamento base, fazendo toda a trilha do Nepal, saindo de Katmandu, chegando lá no acampamento base. Porque hoje a gente tem mais, né? Vocês são mais jovens, eu tenho mais um terço para viver.
né? Se a gente divide a vida hoje em 30, 60 e 90, eu tenho mais 30 anos aí pela frente. E um dos grandes objetivos do Nepal, para mim, do Everest, é um reencontro comigo, né? Para os meus próximos 30 anos. Então a questão espiritual é bastante importante nessa expedição que eu vou fazer. Uma outra coisa é o contato com a natureza. É um dos lugares mais lindos do mundo, dos trekkings mais bonitos do mundo, montanhas fantásticas, fabulosas lá. A cultura do país, ainda que seja um país pobre, mas é uma cultura muito bonita que eu também quero conhecer. E o esporte, né? E o esporte, que eu vou estar fazendo aquilo que eu gosto, que é caminhada longa, são 20 dias subindo para depois descer, dormindo, se aclimatando nos locais, conhecendo a cultura local. Então, esse eu acho que vai ser um momento único, sabe, Felipe? Acho que vai ser um momento único, Marcelo. Eu tenho certeza que vai ser diferente fazer uma provinha na Marginal, né? Com certeza. A gente correu agora. Que é boa pra caramba também. Corremos domingo passado aí, pega o carro, Shopping Dourado, correu, Vocês voltou. Vocês fizeram acabou. 16, né? Agora, agora pra quem tá ouvindo e de repente, né, fala, acampamento base, então é básico. De básico não tem nada. Qual é a altura do acampamento base? Então. Só pra gente pegar aqui, eu não sei se eu não vou saber de cabeça os picos mais altos, então eu vou pedir pro pessoal aqui ver o pico mais alto no Brasil e pegar a altura do... É Agulhas Negras no Brasil? Não sei se Agulhas Negras não. Vamos ver se os universitários nos ajudam aí. A gente hoje aqui em São Paulo, a gente está a 700 metros do nível do mar, né? O acampamento base, nós já vamos a 5.700, que já é um dos pontos mais altos. Acho que a terceira montanha maior do mundo tem 5.700, 5.600. Porque tem os 7 cúmulos, um em cada continente, né? Então a gente vai a 5.700. Mas para chegar a 5.700, são 10 dias subindo, voltando um pouquinho, dormindo no vilarejo para se aclimatar. Por causa da questão do ar, né? Do oxigênio. O ar é muito mais rarefeito. Muito mais rarefeito. Tem gente que tem dor de cabeça, tem tontura, tem gente que não consegue chegar nem no... Quanto? Aqui no Brasil é 2... Não, no Brasil é esse aqui. No Brasil. 2.994. No Brasil. É o da bandeira? Não, neblina. É o pico da neblina. 3 mil, quase 3 mil. Quer dizer, então, base... O base é 5.700. É quase o dobro. Não. Se o Brasil, uma hora, tem 2.900, é quase o dobro, né? Quase o dobro. Quase o dobro. Só o acampamento base. Do base até o cume tem mais 3.100. Que aí é o ponto mais alto do mundo, onde voa a altura de um jumbo, de um 747. É 8.850 hoje. Era 8.848, agora aumentaram 2 centímetros. Alguém subiu ali, a montanha deu... E eu quero levar a bandeira da Profoods, da Martin Brown, para colocar lá no Nepal, lá em cima no Everest. Pra eles bancarem a expedição também. Vamos ver. Acho que a bandeira eles pagam. A bandeira eles pagam. A gente tava falando aqui, Marcelão, o Ricardo, 17 anos, né? De Martin Brown. 17 anos de Martin Brown, era uma empresa fantástica. Só para explicar, o começo da minha piada aqui foi que todo mundo que está nos assistindo, em algum momento pegou em alguma coisa que você entregou, mas que a logística... Que a nossa logística fez. Entregou, porque vocês atendem o McDonald's e entregam absolutamente tudo. Hoje a gente atende, olha, dentro da Profoods umas 60 redes e dentro da Martin Brown Supply, que é outro segmento do nosso negócio, também muitos clientes como o McDonald's que você falou, o Bob's, o Subway, Girafas, então, Cinemark, Cinépolis. Então quando você entra num estabelecimento desse, o que tem lá, nós aqui compramos, armazenamos e entregamos o Brasil todo. Se o cara pegar um guardanapo no McDonald's, passou pela gente. A pergunta que não quer calar, na sua casa tem hambúrguer do McDonald's? A gente, como funcionário, também pode comprar. Olha, que legal. Pode comprar. É lógico que a gente não vai fazer o mesmo sabor que o Mac faz, mas tem sim, dá para comprar. Funcionário tem acesso, sim. Que legal. E como que a gente pode... Quais os paralelos que você pode trazer dessa jornada, né, desse encontro, dessa busca espiritual antes de qualquer coisa? E como que você pensa que nos próximos 30 anos isso faz o Ricardo ser uma pessoa melhor? Profissionalmente, pessoalmente, enfim, de modo geral. Essa é uma pergunta bastante importante, Felipe, porque nós chegamos durante a nossa vida, né? A gente passa por muitas coisas, né? A vida não é só alegria, também não é só tristeza, né? O que faz a diferença é como a gente lida com os momentos difíceis, né? E que lições a gente tira deles. Eu acho que aos 55 anos hoje eu chego num ponto da minha vida assim que
eu olhando para ela, eu já começo a sentir necessidade de passar alguma coisa para o mundo, né? Sabe aquela história do Ikigai, né? Do propósito, o quanto você é capaz de ajudar, ganhar por isso e fazer uma coisa que você gosta, a paixão, né? Eu acho que eu estou nesse momento Ikigai, sabe? Da intersecção dessas coisas. Eu tenho muita coisa para passar, né? Para passar para as pessoas, para passar para o mundo. Eu acho que a gente começa a chegar numa fase, Marcelo, do sábio, né? Quando a gente pega lá a questão dos sabotadores, tal, não sei o quê, Psicologia positiva, né? Psicologia positiva, eu gosto muito. E aí você fala, o sábio está chegando. E o que eu vou fazer pelo outro? Como é que eu vou transferir tudo isso que eu vivi agora para o outro, né? Eu tive um momento na minha vida, por exemplo, eu tinha uma frase que era bastante importante, e teve gente que já me agradeceu por ouvir ela, né? Que era assim, o de pinga não seca. Eu nunca fiquei na minha casa, eu tive uma depressão bastante importante em 1998 para 99, onde eu perdi o meu foi o último emprego que eu perdi, assim, que eu me lembro de ter perdido por minha causa. E era no maior banco do mundo na época, banco americano também. E aquilo me fez dar uma virada na minha vida, sabe? Mas eu nunca fiquei em casa esperando. Não era porque eu era gerente que eu tinha que arrumar um trabalho de gerente. Ou de pinga não seca. Eu ia para cima. Eu dava 3, 4, 5, quantos passos fosse necessário para dar para trás para poder andar para frente de novo. É como o jogador que joga na primeira divisão e muitas vezes prefere ficar num banco ou em casa esperando um time contratar. Eu jogava na terceira, velho, para subir para a primeira de novo, né? E a vida faz isso, né? A vida faz isso. Então eu acho que depois de tantas né, idas e vindas lá, porra, pega 16 anos, 25, 30, casa, família, trabalho e tal. Eu me estabeleço hoje há 17 anos nessa empresa, na qual eu sou muito feliz, e está na hora de... Essa história do pinga não seca é real. Tem muita gente que não está trabalhando porque não quer. Simplesmente não quer. Simplesmente porque não quer. Ou não quer, talvez seja a causa raiz, né? Ou porque não quer se sujeitar, né, a ganhar menos, ou fazer uma coisa que... Essa história, eu vejo muita gente falar, e aí vai um recado pro pessoal de plantão. Fazer o que ama, fazer a paixão, não é sempre que a gente vai conseguir. Muitas vezes a gente vai ter que fazer uma coisa que a gente não gosta, mas vai ter que fazer bem feito. Faça 1000 vezes uma coisa que você não gosta e você vai se tornar um expert. Esse recado vai para você, Gustavo e Guilherme, meus filhos. E para quem mais a carapuça servir. E para quem mais a carapuça servir. Mas, trabalhar com paixão é o desejo de todo mundo. Camila, eu acho que, dessa, hein? Respondendo a tua pergunta agora, né, para os próximos 30 anos, eu quero encontrar essa paixão. Eu quero trabalhar com essa coisa da paixão mesmo e ajudando as pessoas. Olha, eu fico muito contente aqui da gente poder ser um pedaço do instrumento para esse legado que você está falando. Sem dúvida. De que, no mínimo 1 hora e pouco dessas lições todas vão ficar eternizadas aí nas redes do tio Zuckerberg, né? Enquanto sem existir dúvida. YouTube, Spotify e tudo mais, estaremos eternizados aqui. Que legal. Ô, Ricardão, e falando um pouco... Respondi a sua pergunta? Desculpa, Márcio, respondi? Respondeu. Respondi. E pegando carona nessa história da paixão, é possível você se apaixonar por algo que você não goste, né? Como você falou, fazer 1000 vezes uma Eu coisa acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que muitas vezes a gente fica numa zona de conforto, sabe, Marcelo? Em que é melhor fazer aquilo que eu estou fazendo, mesmo que eu não goste, do que mudar, né? A mudança em seja coisas novas, você passar por coisas que você não está acostumado. Ou mesmo que você gosta muito, eu gosto muito do que eu estou fazendo, é impossível que eu vou gostar de outra coisa e me apaixonar por uma outra coisa. Eu acho que é possível. Eu acho que a gente... Eu não corria, Marcelo. E não fiquei apaixonado pelas corridas. Né? E a primeira corrida não deve ter sido a melhor sensação do planeta Terra, né? Doeu tudo. Dói tudo. Nossa, não vou conseguir correr nunca na vida, né? Comigo acontece assim. Achei que nunca fosse correr. 48 anos eu tinha, que me apaixonei. Me apaixonei por esporte, vamos dizer assim. Eu não era cara de academia. Hoje eu vou todo dia.
Hoje mesmo eu tava falando com a minha namorada, eu tô quebrado. Eu fui segunda, fui terça, fui quarta e muita coisa. Terça eu fiz musculação, fiz corrida, fiz elevação na esteira. Ontem fui de novo pro parque, andei com ela lá, a gente fez uma caminhada longa e dói. Mas amador, boa, né? Já já o pessoal vai te ver na academia com mochila e subindo escada ali. Vai ver. Vai ter que começar, viu? Pelo menos 15 quilos tem que colocar nela. Eu imagino. Pra já ir se acostumando. Ô, Ricardo, e dentro dos desafios da companhia, falando um pouquinho de Martin Brauer, né? E de toda essa trajetória que você tem lá dentro, qual foi um grande feito assim que você viu ou a companhia fazer, ou você fazer, ou o departamento fazer? Uma venda que foi muito difícil, algum tipo de situação que foi logisticamente complexa, porque a logística chegou ou não chegou, né? Não tem assim, chegou mais ou menos. Às vezes pode chegar estragado, mas alguma coisa que você viu, assim, um grande feito que foi legal. Ou do time de vendas, uma grande venda, um desafio superado. Lembrando que eu expresso aqui a minha opinião. Sim. Muitas vezes não o que a empresa gostaria de dizer. Mas assim, nós fizemos muitas coisas boas. Estragado chegar nunca pode, tá? Isso é uma condição nossa. Qualidade e segurança alimentar em primeiro lugar. Mas a gente fez muitas coisas, né? A Martin Brauer, ela passou durante muitos anos aqui no Brasil, 30 anos praticamente, trabalhando só com um cliente, né? E ela dá uma virada bastante importante em 2009 e 2010, quando ela vira multiclientes aqui no Brasil. A gente traz as contas da Subway, do Bob's e depois outras que vieram. Nós fizemos uma outra grande virada agora em 2017, quando fundamos a ProFoods, em 2018. Essa ProFoods é a primeira distribuidora em nível nacional. É uma empresa que hoje, se você pensar em termos de distribuição, os estados, as cidades contavam só com distribuidores locais. Então, quem tinha uma rede de restaurantes ou que queria montar uma rede de restaurantes espalhadas em vários estados, não conseguia levar padrão, que é o que a gente faz com bastante eficiência com os clientes, Subway, Bob's e McDonald's e tal. Padrão, que todo mundo consumisse o mesmo produto nos mesmos locais e tal. E a ProFoods chega para fazer isso, né? Aproveitando toda a malha logística que a gente já tinha, que a gente atende o Brasil inteiro, com a expertise do negócio, agora de uma forma de distribuição, que dá mais liberdades para os clientes que querem trabalhar conosco, de trabalhar com itens que para eles são importantes, outros eles compram do meu portfólio, se quiserem comprar outros locais podem. Então hoje a gente atende o Burger, atende Mais Um Café, Cheirinho Bom, redes como a Duck Bill de cafeteria, o The Waffle King. Então a gente acabou segmentando em vários outros tipos de negócio que está dando super certo também. Você tem que visitar muitos clientes, porque senão a dieta já era, né? Só falou coisa gostosa. É um desafio, né? A gente acaba aqui visitando, né? A gente visita as franqueadoras, muitas vezes vai nas lojas prestigiar e vê se a operação tá boa também, né? Uhum. Mas, o Marcelo, a Martin Brauer, em todos os segmentos que ela atua, hoje a gente tem uma verticalização, né? Então eu tenho a Tradelog, que é uma importadora, tem a ProFoods, tem a Martin Brauer Supply e tem a Procargo, que é uma empresa de transportes também. Acho que o grande lance nosso ali é justamente a expertise de roteirização. De você conseguir colocar o produto na janela esperada pelo cliente. Muitas vezes ele sabe até a hora que vai chegar o produto dele. Então, acho que é isso. A gente fala muito com times de venda. Então, e aí eu percebo que a questão do endurance ou da constância para os times comerciais, por uma questão de perfil comportamental ou como as coisas acontecem, é mais difícil. Não é, vamos dizer assim, não é tão natural, né? Ou seguir um processo, uma coisa um pouco mais cadenciada. E aí eu tenho dois contrapontos, queria que você trouxesse um pouco da sua visão do endurance, da constância, versus a explosão. O quanto que ser explosivo ajuda e em excesso pode atrapalhar, pensando numa pessoa aí que está ali com seus desafios comerciais ou coisas do tipo. Ou seja, eu posso ser muito, muito diretivo, muito intenso, isso pode me atrapalhar ou não, e qual é o benefício de eu me manter cadenciado num equilíbrio e harmonia um pouco maior? Perfeito, Felipe. São dois aspectos muito importantes em vendas, porque você não pode ir rápido demais, e você também não pode deixar de fazer. Você tem que manter a cadência, manter a persistência, né? Eu acho que
E você tem perfil de vendedores, né? Dependendo do produto, onde você... Por exemplo, no negócio que eu estou hoje, eu tenho perfil para explosão e tenho perfil para cadência, para uma coisa mais lenta. Só que os dois têm que ser muito bem trabalhados, porque esse que tem explosão também tem que trabalhar a cadência, ele também tem que ter persistência, ele também tem que saber a hora de baixar. É complicado. Dentro dos treinamentos que a gente faz, técnica de negociação é importante para isso, né? Porque nessa hora que você vai conseguir entender, é a hora que você tem que ser um pouco mais incisivo, mais explosivo, e a hora que você tem que recuar. Mas assim, eu diria que esse é um conjunto. Um bom profissional, ele sabe que ele tem que ter cadência, que ele tem que ter persistência, que ele tem que todo dia fazer aquele... Né? Tem que ter rotina, né, Marcelo? Sim. Tem que ter rotina. Eu passei anos tendo rotina, Felipe. Felipe, em 2000, quando eu começo a retomar minha carreira, depois da depressão, de 1927, da crise do café, né? Eu precisei me acostumar com a rotina. Eu tinha rituais de manhã, quando eu acordava, rituais de oração, da forma que eu compreendo, rituais de sair, de horário e tal, para criar justamente uma coisa que eu já era vendedor e não sabia, né? Que eu não tinha, que era justamente isso. Ou era explosivo demais, queria tudo resultado muito rápido, ou eu não tinha a cadência e não fazia tudo do jeito que tinha que fazer. Então a rotina é super importante. E a concepção de que eu tenho que ter os dois. E eu tenho que saber a hora de falar não. O cliente tem que saber também a hora que ele tem que ouvir um não. É difícil, né? Porque o não muitas vezes é a venda. Muitas vezes ele Você ficou bonita essa frase, hein? Muitas vezes o não é a venda. Ele te respeita pelo não que você dá. Fala, pá, tem coisa aí. Se ele quisesse me enfiar tal produto, se quisesse, ele estava fazendo tudo o que eu queria. Mas por que ele não falou não? Às vezes o não chama atenção, é o não que liberta, ou sim que aprisiona, né? Várias frases Numa tacada só. Essa eu uso muito. Puxa só o microfone para ficar assim. Essa eu uso muito, Felipe. Então fala de novo aí com as frases. O não que liberta e o sim que aprisiona. Quando fala em rotina, geralmente o time comercial tem um pânico. A rotina é péssima, eu odeio rotina, não quero ter rotina. Mas pra mim, quando eu falo rotina, eu penso assim, se eu cuidar da minha rotina, a minha rotina cuida de mim. É uma troca. O que não significa que tem que ser monótono, chato. Maçante, não. Ou uma coisa que você fala, nossa, que saco, eu vou fazer a mesma coisa e tal. Não, eu posso ter uma rotina e a rotina ser atrativa, interessante, se eu cuidar dela. E se eu cuido da rotina, a rotina cuida de mim. Como implementar uma rotina saudável, pensando aí nos times comerciais? Ou desmistificar isso de que, cara, encara a rotina aí como algo positivo. Pensando como gestor? Você como gestor... Ou se eu tivesse que falar... Bom, se eu tivesse que falar para a minha equipe. Eles vão assistir, né? Esperamos que... Espero que estejam assistindo, hein? Porque senão, pô... Senão... Né? Chamada oral, segunda-feira tem... Então, aí entra de novo o conceito do se olhar, né? Você sabe aquela pessoa que te ouve. E você sabe aquela que não te ouve. Eu acho que essa é a minha função como gestor, sabe? Não adianta você querer dar algo para alguém que não está pronto para receber. E esse é um desafio terrível. Eu já sofri muitas vezes para demitir. De insistir, mas não introjetava na pessoa de jeito nenhum. A pessoa tem que estar preparada. Ela tem que estar preparada para fazer mudanças importantes de hábitos nela. É mudança de hábito. Porque se ela não tiver, a gente pode dar 15 treinamentos para ela. Se não for o momento dela, ela não vai pegar. Ela vai achar que ela ainda está fazendo do jeito que ela quer. Agora, água morna e pedra dura, tanto bate até que dura. Isso é chavão, isso não precisa gravar, né? Porque todo mundo sabe. Só que assim, muitas vezes você vai, bate, uma hora a pessoa acorda, desperta, né? E você vai percebendo no resultado, você vai percebendo no que faz. Agora, fazer uma rotina é difícil. Mas é libertador, né? Mas é libertador. Ter rotina é libertador. Libertador. Cara, eu visitei clientes, eu me descobri vendedor vendendo lingerie, calcinha e sutiã. Verdade, temos linha esse ponto praia em comum. E cueca, Temos esse ponto em comum. É verdade, você também, né?
E ali eu me descubro vendedor mesmo, né? Falei, porra, nasci para isso. Eu já era formado em Direito, eu já tinha feito uma pós em vendas, gerenciamento de vendas, e depois eu fui canalizando meus cursos para vendas. Mas quando eu me descubro vendedor, e aí eu descubro a rotina e começo a trabalhar a rotina, isso foi lá, 2000, 2001, 2002, 2003. Cara, eu visitei clientes, teve cliente que eu visitei 5 anos seguido. Todo mês eu estava na loja dele e nunca vendi para ele. Até que um dia você vendeu. Não, nunca vendi. Continuou, seguiu e não vendeu. Mas por que eu dou esse exemplo? Persistência. Se eu ficasse 10 anos lá, eu ia ter vendido para ele. Se eu ficasse 7, eu ia ter vendido para ele. Tem que perguntar para quem pegou a sua carteira se conseguiu vender. Não sei, Felipe. Mas esse exemplo eu quero dar o seguinte. Eu nunca desisti dele. É porque você não sabe quem vai comprar, né? Porque era rotina. É, isso aí. Ele estava na minha rotina. E era importante para mim que ele me visse lá todo mês, ainda que ele não comprasse. E se perguntar para ele pode, de você, ele vai falar de você hoje. Esse cara pode falar tudo, menos que eu não passava na loja dele. Menos que eu não oferecia para ele. Agora, esse exemplo eu estou te dando de um que eu visitei 5 anos e não vendi. Agora, quantos outros eu vendi? Não, Tinha 65 vendedores. Se eu não era o segundo, eu era o primeiro. Se eu não era o primeiro, eu era o terceiro. Eu estava sempre no top 5. Top 5. Top 5. Olha que delícia. E isso que você falou de legado é interessante. Se delícia. você chamar esses caras hoje e falar, lembra do Ricardo, tá? Os caras vão falar, claro que eu lembro, mesmo nunca tendo comprado. E pode ter cara que ele comprou um monte e nem lembra mais. Também. Né? Isso é Mas o que valeu foi. Agora, era rotina. Tinha horário para sair, tinha horário para fazer, tinha horário para almoçar. É louco isso. Depois a vida vai, né? Você se acostuma, isso passa a ser natural. Mas até que eu me transformasse de um vendedor medíocre para um vendedor ponta de lança, né? Que é os coelhos que a gente tem na equipe. Você tem 10 da equipe, você tem 2 coelhos, meia dúzia de médios e 2 que você tem que ficar trocando, né, filho? Não é assim que funciona? Não é assim? Então, até que eu ficasse na ponta, foi essa transformação que eu precisei fazer, né? Ninguém começa na ponta. Cara, eu formei muita gente aí. Tenho gerentes em outras empresas. Dentro da empresa que eu tô, tenho gerente também que peguei do televendas atendendo e hoje é gerente. Tá indo bem. Se não tiver, melhor que eu lá dentro, hein? Se não tiver, melhor que eu. Eu fico super, super orgulhoso com isso daí. Porque tem os que ouvem. Tem os que você pequeno detalhe. O tem cara os que parou você consegue mudar a vida. Que você consegue fazer alguma diferença na vida deles. Isso é muito poderoso, né? Essa capacidade. Tem uma coisa, o Marcelo fala bastante, de que algumas pessoas elas ancoram na empresa a responsabilidade da mudança. Do tipo, a empresa não está me dando, a empresa não está fazendo, e a pessoa fica ali quase que no mantra repetindo que a empresa não isso, o mercado, a economia, e aí nunca é a pessoa. O gestor olhando para isso, o que ele pode fazer e eventualmente alguém, provavelmente quem está nesse estado não consegue se identificar, mas de repente tem algum colega, alguém que fala assim, assiste esse vídeo lá que os caras deram um toque em você, alguma coisa assim. Qual seria o papel do gestor, se é que ele tem algum papel nisso de trazer a pessoa para a realidade? Acho até arrepia essa pergunta sua. Isso até arrepia. Puxa o microfone aqui. Isso até arrepia, porque é o seguinte, a maior mudança que a gente pode fazer é dentro de nós mesmos. Esse é básico. Essa é a maior mudança. Regra número 1. A maior mudança que nós precisamos, que nós podemos fazer, está dentro de nós mesmos. Essa é básica. Agora, há 20 anos, quando eu começo esse processo de transformação pessoal, que eu não procuro mais o melhor gestor. Eu não procuro mais a melhor empresa. Eu procuro o melhor Ricardo. Olha só. Eu procuro como é que eu posso ser o melhor colaborador para esse líder. Como é que eu posso ser o melhor colaborador para essa empresa? Aonde eu tenho que melhorar? Quais são os meus gaps? Aonde eu tenho que melhorar? Porque não tem outro jeito. Você vai encontrar chefe ruim. Você vai encontrar empresa que não é tão boa. Você vai encontrar tudo. E aí? Como é que você vai ser feliz nesse universo? Como é que você vai se destacar nesse universo? A empatia de baixo para cima, né? Já apareceu esse tema aqui em alguns podcasts. Eu não falei isso ainda, mas você me trouxe isso à mente. Agora eu vou falar para minha equipe no treinamento semana que vem. Vou falar isso aí. Vou falar. É verdade. E eu estava fazendo essa reflexão há poucos dias com um amigo meu. Há muitos anos eu não procuro mais, muitos anos. Eu procuro ser eu. O que eu posso fazer para ser melhor? E dá certo.
dá certo. Eu estava conversando isso esses dias com alguém sobre você se bastar. Você não ficar precisando do outro nem para sua evolução e nem para sua depressão. Não depressão, estado de doença, mas depressão de queda mesmo. Você não pode depender de alguém para fazer você subir e você não pode depender ou deixar alguém te afundar. Porque se você estiver desatento, ou desconectado, ou desplugado, enfim, o nome que a gente quiser dar, o risco disso acontecer é muito grande. E o caminho para isso volta no que a gente falou lá no começo. Autoconhecimento. Se você não se conhece, você está à mercê da sorte de alguém mais esperto que você ou com mais recursos, né? Ô, Ricardão, e como é que para tentar deixar uma semente aqui para quem talvez não se autoconheça, vamos dizer assim, como é que o cara pode saber se ele se autoconhece ou não se autoconhece? Qual pode ser algumas situações, né, que ele pode dizer, pô, de repente estou precisando me autoconhecer mais, então, na prática, assim, pra gente... Às vezes parece que o autoconhecimento é um negócio que o cara tem que ir pro Everest, passar lá 6 meses sem se alimentar, né, rezando e tal. Como é que o cara pode ver no dia a dia da rotina dele? Eu acho que a pergunta é: todo mundo precisa se autoconhecer. Não existe. Vai aparecer alguém e falar assim: não, eu não. Não, mentira, não precisa. Mentira. É que os que se autoconhecem, de alguma forma, ele já sabe que ele não sabe nada, né? Isso. Então ele já tem que se conhecer mais. Mas tem alguns que acham que. Como é que na prática você vê isso no dia a dia? Você sabe, Marcelo, que eu nunca achei que um dia alguém fosse fazer essa pergunta para mim, porque ela é uma pergunta que eu faço muito, sabe? Os livros, né? As pessoas falam muito em autoconhecimento, né? Mas na hora do vamos ver, mas tá bom, como é que eu faço isso? Qual que botão que aperta? Que porra é essa aqui? Como é que eu vou fazer isso, porra? Como é que eu me conheço? Né? A gente cresce pelo amor ou pela dor? A maior parte de nós cresce pela dor, né? É necessário muitas vezes você chegar a algum fundo de algum poço. E aí muitos já falaram que é o melhor lugar que você pode estar, porque dali você só pode subir, né? Não dá pra não dá mais para baixar, para que você comece a entender os defeitos de caráter que eu tenho, né? Então, assim, como é que eu posso saber? E aí é uma introspecção profunda, porque dói, né? Dói. Você estava falando agora aí, né, dessa que a nossa cabeça, ela tem muitas divisões, né? Divisões. Muitas vezes você tá com um autoconhecimento muito profundo em determinados aspectos da sua vida e de repente você se depara com uma grande, vamos pegar de exemplo, uma grande paixão, um grande amor. E aí você não consegue lidar muitas vezes com um apego, uma dependência emocional que você tem, porque você ainda não lidou com isso. Você ainda não, o seu autoconhecimento não te levou para isso, ele te levou para outras coisas, né? Ele te levou para saber se você é um cara invejoso. O que é inveja? E aí você tem que decifrar, Marcelo, cada ponto. E tem que saber, e tem que ser real mesmo, né? Muitas vezes até perguntando pro outro, quem te conhece mais, né? Eu sou egoísta? Eu sou egocêntrico? Eu sou invejoso? E mergulhar em cada ponto desse para que eu consiga fazer as mudanças necessárias. Porra, sou invejoso, cara. É foda. Olhar pro espelho é difícil, né? Porra. Dói pra caramba, Eu né? quero ter o mesmo carro que você tem, ou eu não quero que você tenha esse carro? Se eu quiser ter o mesmo carro que você tem, pô, legal, você, não é? Você é uma cobiça. Agora, porra, como é que esse cara tem esse carro e eu não? Olha que sentimento triste, né? Então o autoconhecimento, ele é muito profundo, né? Ele pega vários aspectos da vida: egoísmo, né? Sarcasmo, vaidade, inveja, tenho medo, sou medroso, não sou... Eu tenho que olhar para tudo. Sombra. E vai ter sombra que eu não vou conseguir iluminar. Mas é importante que eu saiba onde ela tá. Porque aí eu não faço mal para você. Foi até um vídeo que eu postei recentemente que eu falei na minha visão é o seguinte, a história da sombra. Todo mundo tem a sua sombra. Não tem muito o que fazer. E às vezes, quando você não tem muita luz, literalmente, fisicamente, vamos pensar aqui, tem a luz aqui do estúdio, e aí ela tá meio difusa, tal, a sombra dessa caneca, ela tá, mas não tá muito. Agora, se eu pegar e trouxer uma luz muito próxima dessa caneca, a sombra fica bem definidinha. Então, na minha humilde opinião aqui, um jeito muito prático de fazer com que a sombra apareça, por mais que você não consiga iluminar ela, mas que você saiba onde ela está, é trazendo muita luz. Muita luz no sentido de que, cara, eu preciso conhecer, eu preciso fazer, eu preciso me tratar, seja da forma que for. E o me tratar, algumas pessoas podem achar que é tomar remédio ou fazer terapia, mas pode ser fazer um curso de culinária, vou tentar não falar esportes, tá? Fazer um curso de culinária, fazer um curso de dança, ir no cinema, ir no parque,
Só Mesmo para caminhar. cursos ligados ao trabalho, com áreas que você não conhece. Né? Exatamente. Porque é comum, às vezes o cara é de finanças, ele só faz curso de finanças. O cara é de vendas, só faz curso de vendas. Você é de vendas, vai lá e faz contabilidade. Sai um pouco, né? Contabilidade sai gerencial, pouco. controladoria, que são áreas que vão complementar o seu conhecimento. Né? Agora, a gente falou algumas coisas, né? Mas tem várias outras. Agora, quer um exemplo típico do que é o autoconhecimento? Muitas vezes não é saber das coisas. Né? Eu vou pegar um exemplo, eu sou católico de formação. Né? Você tem na igreja, muitas vezes, aquela beata que vai, ajuda o padre a entregar a hóstia, faz. Conhece a Bíblia de cor. Conhece a Bíblia de cor. Isso é autoconhecimento? Não, porque ela chega em casa, ela briga com o marido, ela fala mal do vizinho, ela faz fofoca, ela faz isso, faz aquilo. Pô, aqui foi fazer o quê lá? Né? Então, o autoconhecimento, ele é quando eu sei e pratico. Eu acho que a palavra Quando aqui... olha que linda essa política. Grava, escreve. Atenção, corte. Olha só o corte. Autoconhecimento. Quando eu sei das minhas mazelas e as pratico para tirá-las ou para modificá-las e fazer o bem. Tem Né? a clareza. Porra, é aquilo que nós falamos no começo, né? Eu acho Quando que você joga coisa boa, vem coisa boa. Eu acho que a palavra que fecha isso é coerência. Coerência. Você precisa ter coerência com o que está dentro do O pote. que você fala com a prática. E qual o gosto que esse pote tem a hora que você coloca ele no mundo. E Senão... a iluminação, gostei do seu exemplo da sombra. Conhecer a sombra é super importante, porque vai ter sombra que eu não vou conseguir mudar. Eu comecei a fazer... Não vou conseguir mudar. Ela é um bicho que está lá. Agora, quando eu não sei que está lá, ela machuca os outros. Quando eu sei que está lá, eu deixo ela acorrentadinha ali, eu já conheço, eu me concentro. O conceito da inteligência emocional, né? Perfeito. E aí você vai viajando, Marcelo. A autorresponsabilidade é importante trazer também. Eu comecei tem cara a que fazer... só Não acorda... tem fim também, né? Não tem fim. Quanto não mais tem você fim. conhece, mais tem pra conhecer. Eu comecei a fazer terapia faz pouco tempo e aí 2 perguntas pra mim, assim, são cristalinas. A primeira, por que eu demorei tanto tempo pra fazer? E a segunda é, caraca, como é que eu ia resolver os pepinos que apareceram? Que eu não tenho a menor ideia, eu nem sabia que estavam lá direito. É a tal da sombra que você não conhece. Tá lá, vagando. Em algum momento vai resvalar. Vai te machucar ou vai machucar o outro. E tem coisas que não dá pra resolver naquela hora. Respira fundo, né? Aquele que você estava falando de ansiedade, da explosão. Da explosão, né? A explosão nada mais é do que muitas vezes ansiedade, né? Você tá lá na frente. Respira, traz para o abraço. Não dá para resolver hoje, resolve amanhã. Tem gente que perde o sono. Tem gente que não consegue dormir, passa dias sem dormir. Não dá para resolver tudo, velho. Tem coisa que vai ter que esperar. Põe na fila. Põe na fila. Põe na fila. Minha conta tá estourada, né? Minha conta tá estourada. Meu banco tá zerado. Vou estourar, o limite vai passar. E aí? Trabalha, vai cobrindo. Uma hora vai cobrir. Agora não deixa de fazer o que tem que fazer, não pode ser o cuca fresca, né? Fala, deixa a vida me levar. Não, mas pô, vai perder o sono porque a conta tá estourada? Vou trazer Trabalha e cobre, pô. Vou trazer o Marcelo Arantes aqui, que passou da Braskem. Ele falou, você é o autor ou o ator da sua vida? Você tá só representando um papel ou você é o cara que pega a caneta ali e vai escrever? Ó, o personagem desse momento é meio quebrado. Mas a gente vai dar um jeito de fazer ele ganhar uma grana a mais aqui, com certeza. Que tá profundo esse podcast. Profundo, é autoconhecimento total. Nossa senhora. Eu peguei um insight aqui de algo que a gente gosta de falar bastante, que é a questão do... Eu gostei aqui do tiozão sarado 2016, né? Esse tiozão já foi um problema pra mim, né? Já foi? Depende de como você fala, ele parece o tiozão das menininhas. Sim. Mas não é. O tiozão era o tiozão do cinquentão. Boa. Então, cinquentão sarado 2016. É isso aí. Mas o que tem de legal? Aqui a gente fala muito isso, a questão de se você tem um sonho, né? Aproveitando para quem está assistindo a gente aí, se você tem um sonho, dê um nome para esse sonho, né? Torne ele um projeto, algo. Então, no caso aqui do Ricardo, ele colocou o tiozão sarado 2016. Então isso já passa a ser uma ideia etérea para ser algo com objetivo. Depois ele colocou perder 2 quilos, né? Emagrecer 2 quilos em 5 meses. 10 quilos. Então, 2 quilos por mês. Por mês, isso. 2 quilos por mês. Né? Então, tinha um nome, o projeto dele, tinha um objetivo, tinha um prazo, e aí isso faz com que a gente consiga realizar as coisas. Então, se você está assistindo aí, não importa, né? E aí eu vou brincar aqui, o quão você acha quem é bonito ou não o seu sonho, se ele tiver um nome, uma meta e um número, a chance de você conseguir realizar é muito maior. Então, achei legal esse insight aqui. Então, todo mundo que está assistindo, aproveita para agora, pega seu celular aí e coloca o nome do projeto para você entregar em dezembro desse ano, dezembro do ano que vem. Super importante. Se você escrever, ele vai acontecer, né? Pode botar o nome que ele acontece. Tudo acontece quando eu faço com determinação e com
com um objetivo bem colocado e botar amor naquilo que a gente faz. Tudo acontece. Eu vou aproveitar o seu gancho e vou chover no meu olhado aqui para muita gente, mas nunca custa, nunca é demais relembrar conceitos já bem estabelecidos, são as metas SMART, certo? Certo? Meta SMART. Pô, foi o que você fez. Específico. Específico. Cara, eu vou perder tantos quilos em tanto tempo porque eu preciso de saúde. Beleza. Mensurável. Mensurável. Você consegue colocar lá... Se você for o doido da balança, todo dia você poderia pensar ali quantos gramas você perdeu. Tem que perder. Eu fazia isso. Atingível. Pô, dá pra atingir? Acho que você colocou um número que faz sentido. Não, cara, eu peso 105 quilos. Aí eu falo assim, quero pesar 80 em 3 meses. Eu corto uma perna e Não um dá. braço. Não tem como. Tem que ser atingível. Tem que ser atingível. Relevante. Pô, relevante. Você queria saúde, a foto te incomodou, você queria correr mais leve. Relevante. E você colocou um tempo. Dentro de um tempo específico. Que é igual casamento, né? Você marca. Viu, Fê? Fala aí pro boy lá. Marca a data que chega, viu? Ó a pressão aqui. Você coloca um tempo e ele chega. Então você tem que colocar um tempo. Senão o cara fala assim, vou fazer. Não, segundo eu começo. Não, bicho, começa O tempo o chega. mais rápido possível. E Então, olha, fica aí para recapitular. Felipe e Marcelo, é impressionante. Eu tenho um antes e depois, um dia eu mostro para vocês. Ainda vou ser avô, nada contra os avós, mas eu era um avô de 65 anos e eu era um cara de 50 na época, 48. Qualquer coisa você manda a foto aí pro Alvinho, ele coloca. Foram 90, posso mandar sim. Foram 90, pode botar, né, na hora de editar o vídeo. Foram 90, de 97 eu perdi 17 e mais 5 de troca de massa. Foram 22 quilos de troca. Foi bacana. Fiz tatuagem, pulei de paraquedas, ilhas a Delta. Comecei, virei remocei, assim, sabe? Virou o tiozão sarado 2016. Você falou uma coisa interessante, que uma vez eu ouvi uma frase do meu pai que pesou bastante. Ele falou assim, meu filho, você tem... eu tenho mais passado do que futuro. Você tem mais futuro que passado. Essa frase mexeu comigo, assim, tipo... Fala, caraca, bicho, né? É para pensar. E eu uso muito... você falou dividir em 3 a vida. Eu normalmente divido em 5. Então, a cada 20 anos, e a gente vai viver 100 anos. Né? Tomara. A medicina tá aí para isso. Se for aí, eu tenho mais 2 quartos. Então, e aí você para e pensa, você fala assim, cara, vamos lá, vamos pensar... Uma pessoa que tem 40 anos. Pegar uma média, trazer um pouco para cá, puxar um pouco para lá, tá? A pessoa tem 40 anos. Vamos pensar que a gente começa a atingir uma certa maturidade com 20 anos. Estou exagerando um pouco, tem gente que 40 ainda não atingiu, mas enfim. Com 20 anos, ou seja, com 40 anos, metade da sua vida você era um Zé Ninguém ali. Não sabia onde que apertava o botão da campainha. Aí, dos 5/5 da vida possível, 1/5 você não era ninguém, e beleza, ninguém é. Você viveu só o 2/5. Tem mais 3/5 para viver, certo? É isso. E as pessoas ficam incomodadas, malucas, angustiadas porque não deu certo, ou porque não isso, ou não aquilo, e fica ali Nos primeiros 2/5. numa ansiedade maluca, fala, bicho, você não viveu nem metade da vida ainda. Como é que você não consegue, né, apreciar esse dom da vida? Fica aí a reflexão, pelo amor de Deus. Fica a reflexão do dia de hoje. Muito Né? importante. Não importa se é 70, se é 60, se é 30 anos. Amanhã não chegou. Exato. E o ontem já passou. Tem muito chão pela frente, né? Eu acho que, se eu não me engano, o fundador do KFC, né? Eu acho que foi com 67 anos que ele... 57, Teve 67, Tem muita gente, né? um meme clássico que são várias figuras ilustres aí. Começaram depois de 50. Warren Buffett, se eu não me engano, o cara do Walmart. Do Walmart, Tem um monte de gente aí que começou numa idade... que aí acho que é uma questão mais numérica e que pouco importa. Assim, porque era muito rápido. Hoje eles falam nesses 3 terços porque era 20, 40 e 60, né? Até os 20 você tinha que ver o que você ia estudar, família que você ia constituir. Dos 20 aos 40 você procriava e dava duro no que você trabalhava. E dos 40 aos 60 você se preparava para se aposentar e morrer. Porque morria mesmo, né? Ou senão ficava jogando bote, barrigudo lá em Santos, jogando bote. E hoje não. Hoje você chega no 60, você chega nos 60 e fala... O cara completou o Iron com 83, né? 83 anos. Chega nos 60 anos você fala, o que eu vou fazer nos próximos 30? Nos próximos 40? Essa é a minha meta. Fazer um Iron com 36 que eu fiz esse ano é tranquilo. Quero ver meter com 83 anos lá. Mas caramba, hein, Felipe? Imagina? 80, com 70 já tô feliz. Os próximos 16 é pra descansar. Muito bom, muito tema legal. Vontade de desistir, já teve? De desistir? E como lidar com isso? Pra gente não romantizar muito, porque o pessoal vai falar, esses caras aí, vamos ver.
Vamos ver como? Tipo, e o dia que o caldo engrossa mesmo, que você vê a sombra entrou ali, Não tem. e aí você fala, putz, o que eu faço? isso aí- Durmo, espero o dia? Isso aí eu concordo que tem pessoas até que têm raiva não é raiva bem o nome, né? Mas assim, não consegue compreender, né? Como é que o cara pode estar todo dia de bom humor, acordar feliz? Eu acordo subiano, né? Acordo bem pra caramba. Eu acordo tal, de mau assim. humor. Eu não admito, né? Eu não admito que o meu dia seja mal vivido. Né? Às vezes ele é. Mas mesmo quando ele é, eu me cobro muito do porquê que ele está sendo. Né? E tento me observar porquê que ele está sendo. Se eu estou envolvido com algum sentimento que eu ainda não conhecia, ou que eu ainda não sei lidar, eu vou buscar saber como lidar com ele. Porque eu não admito viver mal, eu não admito me sentir mal, viver angustiado, ansioso, né? Que é a crise de ansiedade. Eu já tive, às vezes tenho. Mas eu consigo me trabalhar. Você Mas já fruto, hackeou, já hackeou. mas fruto já de um trabalho que vem há 22 anos aí, eu fazendo, né? Porque é se perceber. A gente tem que se perceber. Agora, eu sei que é difícil para muitas pessoas. Tem gente que é difícil acordar. É difícil levantar, né? E aí precisa entender, né? O que me pega, né? Por que eu sou assim? E aí, terapia, uma série de coisas. Eu não concebo viver mal. Quando você foi Para mim é fazer... difícil, sabe, Marcelo? Não ter um pique legal para sair durante o dia e fazer a coisa acontecer. Quando você foi fazer a palestra pra gente lá no evento na Casa de Pedra, você falou uma coisa que eu guardei assim e constantemente eu me pego pensando nisso. Que é, você fala assim, todo dia eu acordo e tenho 2 Ricardos para alimentar. Eu queria que você contasse um pouco disso, porque, cara, isso é fantástico e ter esse recurso... em vez de escrever, eu fiz um desenho aqui para lembrar do assunto, mas eu queria que você falasse como é que você encara essa história. Você acordou e você fala, qual que tá com mais fome? Eu uso muito. Como é que é isso? Eu uso muito. Todos nós temos, né? Você tem o Marcelo bom e o Marcelo, que não é que é ruim, mas que ele é preguiçoso. Tal. Eu tenho aqui o Ricardinho bom, que quer trabalhar, quer ser feliz, quer viajar, quer fazer o bem para as pessoas, quer poder produzir, quer estar presente com a família e fazer as coisas. E tem o Ricardinho aqui que gosta de dormir, gosta de ir pro boteco, gosta de ser preguiçoso, não quer fazer as coisas. A pergunta é, qual que eu vou alimentar? Qual? Qual que vai me trazer mais resultado? Qual que vai me trazer mais alegria? Né? E eu escolho alimentar o Ricardinho bom. O Ricardo bom, o Ricardo que quer mais para a vida, que quer fazer as coisas acontecerem e tal. Esses 2 que nós temos, um em cada ombro, é esse que faz eu acordar bem ou acordar mal. E o mal, né? O mais preguiçoso dá um trabalho danado, faz mais barulho. Porra, né? é a tal da sombra, né? Faz barulho. Faz barulho. Ops, cama matraca, vuvuzela. Faz barulho, aqui. ele ceifa, ele boicota, ele é sabotador. Ele tem medo, ele te escraviza, né? Esse Ricardinho aqui é sem vergonha, o ruim, né? Não sei que lado que ele tá, às vezes ele pode estar de um lado, tá do outro, eu tenho que olhar isso. Mas ele é vida boa, ele não quer fazer nada, ele quer só levar vantagem. Todos nós temos esses 2 personagens, né? E o outro não. O outro ele quer ser solidário, ele quer ser bom, ele quer ser trabalhador, ele quer fazer o bem pro próximo, ele quer ser feliz, ele quer poder viajar, ele quer poder fazer um monte de coisa. E para isso eu tenho que alimentar ele que vai me dar resultado. Eu acho que ter essa consciência é chave de ouro para abrir qualquer porta aí, né? Não, porque, sei lá, você está sentado fazendo planejamento, você está alimentando o positivo. Mas aí você acordou numa preguiça, você olhou o tempo tá meio chuvoso, você fala, tô cansado. Aí o outro aqui que tá fazendo um barulhão. Mas olha que legal isso que você tá falando, ó. Você deu um duro danado durante o dia, você fez tudo que você tinha que fazer perfeito. Quando chega de noite, sentado no sofá, você dá um esquinho pra esse aqui. Já que eu fui tão bom o dia inteiro, né? Vou dar o outro fica puto, fala, Não tem problema pô, nenhum. Pá, tá toma tudo- o esquinho pra você ficar quietinho. não E ele toma o esquinho. não me enche o saco. né? Vai ter um momento de prazer, Muito né? bom, A gente não sim, tá sim. negando o momento de prazer. Não é esse o ponto. É que a vida não pode ser só o momento de prazer, né? A gente tem que ter os momentos de busca, os momentos de conquista. E o prazer, ele é fruto disso, né? É que tem gente que quer viver só no prazer.
Não existe viver só Não no dá, prazer. mas né? tem gente que quer, né? E é encontrar o prazer aonde, teoricamente, no seu primeiro pensamento, você acha que não tem prazer. É. É o famoso encontrar conforto no desconforto, navegar no caos e ficar tranquilo em relação a isso. Eu tinha colocado aqui um ponto para... Mas legal que você guardou esses dois, hein? Não, Legal. e Isso é legal. os dias que eu acordo meio assim, meio injuriado, eu falo, putz, não, pra qual que eu vou dar comida? Tá, beleza. É isso aí. Que legal. Nem sempre funciona, mas a taxa de assertividade tá boa, pelo menos. E aí eu ia fazer uma pergunta da importância de se manter conectado, mas acho que tem tudo a ver com essa percepção, que volta no que a gente falou, né? Tá entrelaçado com tudo aqui do autoconhecimento, de estar sempre atento. Tá sempre com os cabos firmes na mão para você pra corda não fugir. Que, na minha visão, assim, às vezes que você, literalmente, né? Tá com uma corda aqui, segunda meio na ponta, meio fraco, dá uma chicoteada, você perde a mão ali na corda e tchau. Perfeito, Né? Acabou. Até achar ela de novo, Perfeito. vai dar um trabalho danado. Então, estar conectado é algo que muda o jogo. Dá trabalho, né? Isso é, Consome. então, Consome. isso é importante. Isso é importante. Desde que você saiba que nem de tudo você tem o controle. Porque o controle muitas vezes a gente não tem, né? Isso é super importante, porque se você tá ali, né, fazendo... Acho que nem o controle, é estar atento para o controle. Estar atento, mas não se frustrar, porque muitas vezes vai acontecer coisas que a gente não está esperando e eu não tenho controle. Nem de tudo eu tenho controle. E muita gente sofre porque acha que tem o controle, né? E nessa hora é importante saber para quem entregar esse controle. A ansiedade começa aí, né? Eu achar que eu consigo controlar e eventualmente... E muitos entregam para lá, outros para Buda, outros para Deus. Esse controle tem que ter... A espiritualidade é muito importante nesse processo. Que cada um pode dar o nome que quiser. O nome que quiser. Acreditar em algo... Eu não gosto de entrar muito nessa vereda de religiosa, porque a gente sabe que as religiões lá em 473 a.C., Sócrates já argumentava quem sou eu, para onde vou, o que eu faço, Platão também, seu discípulo. Então, as religiões foram criadas para que a gente tivesse um alento, um conforto. Só que cada um tem o seu encontro pessoal da forma que tem, com esse poder superior, vamos dizer assim, com esse Deus maravilhoso. Mas a espiritualidade é importante, nem que seja no sentido do abraço, da fraternidade mesmo, do universo, né? Para que a gente consiga ter esse equilíbrio, porque o controle muitas vezes não está na nossa mão. Vão acontecer coisas que a gente não espera. Eu vi um vídeo recentemente do Murilo Gans, deve ter visto também. Eu não vou tentar parafrasear ele, porque eu vou falar bobagem. Mas a linha final, assim, o resumo da história era que a gente tem que buscar essa espiritualidade, ou o nome que a gente quiser dar, dentro da gente. Sim. Que é onde está guardado ali, que dói, são camadas profundas para chegar, mas a hora que eu consigo acessar, eu me torno uma pessoa mais harmoniosa, mais equilibrada, enfim, para poder resolver. Há muito dessa busca no Everest que eu quero fazer, nesse caminho, nessa trilha, porque tem muita coisa ainda que eu preciso me achar, sabe? Que eu preciso ainda me encontrar para que eu possa doar mais nos próximos 30 anos. Ou 40. Ou 40. 50. Espero que seja 40, né, Felipe? Vamos fazer uma maratona ainda com 85 Já anos. Já pensou? Se Deus quiser. Na Antártida. Boa. Fica aí o desafio, tá registrado. Estamos nos metros finais da nossa escalada aqui, chegando na reta final. Que pena, tá tão gostoso. Pô, podia ter... olha, um dia ainda teremos um podcast de 3 horas aqui. O Alvinho fica louco ali, acha que vai acabar o cartão e aí depois joga o negócio na minha cabeça aqui. Marcelão, se quiser partir para essa arrancada final aí... Acho que começar agradecendo o Ricardo aí, né? Mas eu acho que uma coisa que foi legal que ele trouxe lá na experiência que a gente teve na Casa de Pedra, né? Acho que o Felipe trouxe essa questão de alimentar aí os dois lugares, mas acho que a questão do autoconhecimento e da autorresponsabilidade. Acho que isso é uma coisa que você traz muito na sua fala, assim, né? Sem... uma coisa deu errado, é culpa de um, é culpa de outro. A culpa é sempre nossa, né? E a gente só pode fazer por nós. Esse é o melhor caminho que a gente tem para poder seguir e continuar evoluindo. Então, acho que agradecer mesmo a sua presença aí, a sua sempre disponibilidade com a gente da aceleração de vendas. A gente teve a oportunidade de trabalhar como cliente, mas eu já considero você aqui um grande colega. Obrigado. E Marcelo. as portas estão sempre abertas aqui. Obrigado por você estar compartilhando com a turma todo esse conhecimento aí. Legal, eu que agradeço. Muito obrigado. Eu vou para as duas perguntas finais aqui. Tem mais? Obrigado, Marcelo. Eu só levanto, ele que corta. Entendi. É o seguinte, vamos pensar num cenário super energético aqui. Você está subindo ali, fazendo o seu caminho. E aí quando você chega no final desse caminho, você encontra um menininho ali
Aí você olha e fala, caramba, sou eu, lá no passado, com os meus 8, 10, 12 anos. E você no final dessa escalada tem a possibilidade de virar para esse menino e escrever um bilhetinho e falar, ó, filho, isso aqui você não pode perder nunca, você vai anotar alguma coisa para ele e a vida inteira, até ele te encontrar no momento que você tá, ele vai sempre que possível consultar essa mensagem. Minha pergunta é, que mensagem que você colocaria ali? Ele sou eu? Ele é você. Você tem um momento de encontrar você no passado, que recado que você daria para você lá no passado? A primeira coisa que eu falaria para ele, fala, meu, você viu onde você chegou? Isso eu falava. Você viu onde você chegou? Porque aos 8 anos eu jamais ia imaginar que pudesse um dia tá lá, ou tá aqui, né, onde eu tô, né? Eu já encontrei com esse garotinho algumas vezes, em alguns momentos aí de reflexão, de terapias, etc. E já fui capaz de falar isso pra ele, mas lá em cima no Everest eu diria pra ele, ó, você viu onde você chegou? Legal. É possível. Acredita que dá. Acredita que é possível. Quantos anos tá a Camila, o Gustavo e o Guilherme? Camila 35, o Gustavo 30 e o Guilherme 18. Você falou que não é avô ainda, Ainda não. mas vai ser um dia. Espero, né? Vamos Ó, ver molecada. qual que vai me dar primeiro aí. Vamos ver. Você falou de legado. Então a gente, neste humilde canal, nesse humilde instrumento que é o AceleraCast, a gente tem a possibilidade de eternizar as mensagens aqui. Eu passei por isso recentemente, por uma reflexão que foi... eu gravei no Dia dos Pais um podcast com meu pai e a hora que eu parei de gravar, que acabou, eu falei, caramba, o dia que eu tiver os meus filhos, os netos do meu pai, e quando eles forem mais velhos, eu vou poder falar, olha só, vovô tá aqui, ó, assista, conheça, tem 1 hora da vida dele contando como que ele chegou. Então eu quero aproveitar esse momento para a gente eternizar uma mensagem sua para os 3 aqui e eventualmente até ad eterno essa mensagem para os seus netos. Para os 3 filhos? Para os 3 filhos e quem sabe os seus netos um dia vão assistir o vídeo, vão pesquisar lá no acervo digital e vão ver. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles. Tem uma frase que eu gosto muito e essa frase eu carrego na minha vida e sempre que eu posso, de alguma forma, não do jeito que eu vou falar, mas eu acabo colocando, que vem de encontro a tudo que a gente falou aqui, que é a seguinte, eu não me lembro agora o nome da autora, mas depois você pode colocar na edição. Puxa aqui só. O voo até a Lua não é tão longo. A maior distância que temos que percorrer está dentro de nós mesmos. Muito bom. Andar aqui por dentro é difícil. Muito mais difícil do que chegar na rua. Viu, Elon Musk? Olha, que papo, hein, cara? Falei que ia sair coisa boa aqui. Já deixa aí a 2ª e 3ª edição marcada aqui. Pós-Everest. Muito bom, cara. Obrigado por ter... Imagina, eu que agradeço. Foi muito gostoso falar um pouco. Tem muita coisa ainda aí que a gente pode falar. Tem muita coisa nesse meio aí. Tem muita história de superação no meio também. Que um dia a gente vai conversar, que faz link com uma série de coisas aí. Tem umas histórias interessantes. Em breve, aí. a grande palestra aqui, Ricardo Chaves, rumo ao Everest. Tem que montar o storytelling. Né? Né? Em breve vocês vão conhecer. Cara, valeu. Muito obrigado mesmo por toda essa troca. Sempre muito, muito rica. E para você que assistiu a gente até agora, todo aquele protocolo básico, você já sabe, se inscreva no canal. Se você está assistindo o vídeo, porque o Ricardo mandou ali o link, você chegou com a gente aqui até agora, se inscreva no canal. Se você gostou, dá o seu joinha e ative a notificação para receber mais conteúdos como esse. Se você está ouvindo a gente nas plataformas de podcast, dê ali a avaliação das estrelinhas, faça comentários, elas também vão indicar os próximos conteúdos que a gente faz. Comigo aqui, Marcelo Charra, Ricardo Chaves, Felipe Chay, esse foi o AceleraCast, episódio 35. Tamo junto, até a próxima, se cuidem, fiquem bem, tchau.